Estamos de volta no nosso curso Matemática Financeira Básica. Espero que esteja podendo contribuir para o aprendizado de vocês e que vocês possam estar aprendendo e tirando proveito dessa oportunidade, tá bom? Então, como prometido, agora nós vamos manipular a fórmula do juros simples. Então, a fórmula do juros simples ela é dada por J igual a C vezes N vezes I vezes N. Então, nós já temos que saber as siglas, que foi o que nós vimos na última aula. O J de juros, C de capital, I de taxa, N de tempo ou período. Então, alguns livros ou alguns autores costumam usar essa fórmula aqui, dividida por 100. Por quê? Porque muitas pessoas esquecem de dividir a taxa. Então, por exemplo, a taxa é dada 2,5% ao mês. Nós temos que, para manipular, operacionar essa taxa, nós não podemos multiplicar o porcento com os números naturais, que é o capital e o tempo. Então, nós precisamos dividir antes disso, isso aqui por 100. Que aí nós vamos encontrar 0,025. Então, aí não se usa ao mês mais. Então, esse valor que tem que entrar na fórmula, depois que for dividido por 100. Então, alguns autores usam nos seus livros já a fórmula dividida por 100. Por quê, professor? Porque se eu esquecer de dividir lá na taxa, eu vou dividir aqui depois. Então, fica a seu critério. Eu gosto de dividir, eu prefiro usar, já de transformar a taxa depois que eu tenho, porque eu vou anotando passo a passo e já divido depois a taxa e aplico tudo na fórmula. Então, o que eu queria falar aqui na fórmula, por enquanto nós não vamos fazer nenhum exercício ainda, é manipular essa fórmula. O que é manipular ela? Aqui nós estamos, se o J está no primeiro membro, então quer dizer que nós estamos atrás dos juros. Então, a pergunta é, quanto que é os juros? Então, um capital X foi aplicada a uma taxa de 2% no período de 3 meses. Rendeu quanto de juros, por exemplo? É isso que nós estamos querendo saber nesse exercício. Mas pode ser o contrário também. Então, por exemplo, um capital X foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês no período de 1 ano. Então, e rendeu juros de R$500, por exemplo. Dando um exemplo, estou chutando, hein, gente? Então, qual foi o capital aplicado? Então, eu preciso saber manipular essa fórmula. Então, a primeira possibilidade ela já está escrita aqui. Por isso que é interessante não dividir por 100 nesse momento. Então, eu vou fazer o que eu costumo falar com meus alunos, é fazer o espelho. Onde está o primeiro membro, eu vou trocar pelo segundo membro. Então, eu vou escrever assim, olha, capital vezes taxa vezes tempo é igual a J. Então, se nós tivermos atrás o capital vai ficar sozinho, concorda? Certo. E o que vai acontecer com a taxa e com o tempo? Ele vai passar dividindo. Por que ele vai passar dividindo, professor? Simples, ele está multiplicando os outros termos. Se todos estão multiplicando entre si, nós podemos passar dividindo quem nós quisermos. Entendeu? Então é fácil de manipular a fórmula. Então, olha lá. Não, eu estou atrás da taxa, então vai ficar o I, o J já está lá na frente. Dividido por quem? Por capital vezes o tempo. Então, pronto. Aplicou, manipulou a fórmula. Então, quem ficou faltando o tempo? Não, esse aplicado teve um juros de tanto, mas em quanto tempo eu precisei aplicar isso? Então, quanto tempo é N? Os juros já está lá na frente. Divide por quem? Pela capital vezes a taxa. Então, assim, olha, com uma única fórmula, nós conseguimos manipular ela 1, 2, 3, 4 vezes, Aqui não é a manipulação, porque eu só inverti o primeiro membro com o segundo membro, que eu chamo de fazer o espelho. Tranquilo? Então, anotem isso aí. Na verdade, não precisa nem anotar, Isso é manipular.
Inverteu, passa dividindo e deixa no primeiro membro quem você está procurando. Fica bem prático fazer isso aí, tá bom? Então, agora vamos para a segunda fórmula, que é a fórmula do montante, né? A fórmula do montante que nós também podemos manipular. Então, como que é a fórmula do montante? Então, a fórmula do montante é capital mais juros. Só isso. Então, montante, lembra, é o que eu apliquei mais os juros que rendeu. Então, reescrevendo isso aqui, nós temos que montante é igual ao capital mais juros. Mas quem é juros? Nós fizemos lá no começo. Não é capital vezes a taxa vezes o tempo? É isso que é juros. Não é isso? Olha cá. Olha aqui. Juros é o J. Todinho aqui. Então, eu substituí a igualdade dele aqui na fórmula. Então, terminando de manipular isso, nós vamos fazer assim, olha. Quem eu posso colocar em evidência? É o C. Colocar o C em evidência é dividir todo mundo por C, certo? Não se esqueça disso. Então, você vai encontrar a fórmula assim e assim como vai ficar, olha. C em evidência, C dividido por C é 1, mais C dividido por C não é 1 vezes I vezes N, vai dar I vezes N. I vezes N. Então, essa é a fórmula do montante, ok? Que nós também podemos manipular. Então, por exemplo, eu tenho um montante, o valor do montante no meu problema, mas quero saber o capital. Então, ele me deu o montante e não me deu juros. E nós queremos descobrir o capital. Então, é só manipular a fórmula aqui. Ó. O que vai acontecer com o capital? Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ou você faz o espelho, olha lá, C é igual ao montante que já está na frente. Quem vai passar dividindo? 1 mais I vezes N, que é o tempo. Então, nós vamos encontrar, assim, o capital. Tranquilo? Então, antes de finalizar, gostaria de falar uma observação que eu já coloquei aqui na tela para vocês. A principal aplicação do regime de juros simples é o cálculo de juros cobrado por atraso de pagamentos de conta de consumo, que é aquele juros de uma hora. Então, nas contas de telefone, gás, água, luz, TV por assinatura e assim por diante. Como veremos adiante, a maioria das transações comerciais e financeiras, aplicação, financiamento e empréstimo, obedece ao regime de juros compostos, que também é bem tranquilo para trabalhar. Mas nas nossas próximas aulas, eu vou trazer para vocês 3 exercícios. Então, na próxima, um exemplo, na outra, outro, e assim por diante, antes de entrar em juros compostos. Tá ok? Então, até lá! E bons estudos!